Boa tarde, sextos anos. Espero que todos aí estejam bem. Bom, hoje então nós vamos iniciar aí, né, as atividades da semana 3 aí do PET, que é a parte da geometria aí, falando sobre os poliedros, certo? Então, ontem vocês assistiram, né, esta aula com todas as explicações e agora nós vamos colocar em prática, certo? Então, gente, é o seguinte, a atividade número 1, ela é uma atividade bastante extensa, tá? Temos que ter atenção para fazer aí os cálculos, né? Mas você prestando atenção na explicação, você vai conseguir fazer de boa. Então, veja só, esta atividade, a primeira coisa que você tem que fazer é completar esta tabela, tá? Porque não tem como nós chegarmos aí na resposta desta atividade sem que nós tenhamos todos os elementos aqui de cada poliedro. Os elementos, né, vocês viram ontem, que são as arestas, os vértices e as faces, ok? E aí, para calcular esses elementos, quando nós temos o desenho, fica mais fácil. Mas se nós não tivermos ali a figura, né, nós podemos usar essa relação aqui, né, do Euler, que é aquele matemático, né, que possibilitou, né, esta relação para que nós pudéssemos encontrar aí os elementos com mais tranquilidade, certo? Então, observem o seguinte, aqui na primeira linha, nós temos o tetraedro. O tetraedro é uma pirâmide especial. Por quê? Porque essa pirâmide ela é formada por 4 faces triangulares. E esse triângulo que forma este tetraedro são triângulos equiláteros. Então, a lateral da pirâmide, a base dela, né, são triângulos equiláteros, certo? Depois nós temos o hexaedro, que é o mesmo que o cubo, né? Então, o cubo, ele é formado, né, por 6 faces quadradas, certo? E depois nós temos aqui, então, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Aqui no tetraedro, você observa que os elementos estão completos. Ele possui 6 arestas, 4 vértices e 4 faces. O hexaedro, ele só trouxe vértices e faces. E é para você calcular as arestas. Então, vou mostrar aqui. Para nós calcularmos estas arestas, né? Eu usei aqui a relação de Euler, né? Que vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Então, eu tenho a quantidade de vértices que é 8. No lugar da letra V, eu substituo pelo número 8. Eu tenho a quantidade de faces que são 6. Então, no lugar da letra F, eu substituo pelo número 6. Igual a mais 2. A é arestas. Agora eu somo aqui. 8 mais 6, vértices mais faces, resultam 14. Igual arestas mais 2. Qual é o número de arestas aqui que somado com 2 resulta 14? Então, veja só, eu uso da operação inversa. Eu pego esse total aqui, que é a soma de vértices e mais faces, tiro 2, eu encontro o número de arestas, que são 12. Então, completei aqui, ó. Então, esse mesmo raciocínio aqui,
você vai usar para calcular o número de faces do octaedro, o número de arestas do dodecaedro, o número de vértices do icosaedro, certo? Depois que você completar, então, na verdade, ó, você vai ter que fazer 1, 2, 3. Você vai ter que fazer aí 3 cálculos aplicando aí a relação de Euler, certo? Depois que a tabela estiver pronta, nós vamos associar aí os 5 elementos da natureza que o Platão relacionou com os poliedros. Então, ele chamou o tetraedro de fogo, o hexaedro de terra, o octaedro de ar, o dodecaedro de universo e o icosaedro de água, certo? Agora, o que nós vamos encontrar? O que ele pede nesta questão? Determine a diferença entre a soma do número de arestas do poliedro associado ao universo com o número de faces do poliedro associado ao ar. Nós vamos fazer a soma desses 2 elementos. Depois, a soma do número de vértices do poliedro associado à água com o número de arestas do poliedro associado à terra. Vamos somar esses elementos. No final, ele pede a diferença. Então, você vai subtrair para encontrar aí a resposta correta. Então, para facilitar vocês, eu já coloquei aqui, ó, o número de arestas do universo somado com o número de faces do ar, depois o número de vértices da água somado com o número de arestas da terra. Quando você tiver esse resultado aqui dessa soma e o resultado desta outra soma, no final você subtrai, que aí você vai ter Oi, gente, espirrei. E aí você vai ter, então, o resultado da resposta aí nessa questão, certo? Então, se você seguir essas orientações aqui, você vai conseguir chegar aí na resposta correta. Então, vou explicar aqui para vocês, ó. Esse A significa aresta. Ele quer a aresta do universo, somado com o número de faces do ar, certo? Depois, você vai pegar o número de vértices da Terra, tá? Número de vértices da água, certo? Somar com o número de arestas da Terra. Então, você, para fazer esse cálculo, você depende de visualizar aqui a tabela, certo, gente? Então, espero que vocês consigam direitinho, né, chegar aí na resposta correta. E atividade número 2, se você tiver um dado em casa, né, você vai conseguir fazer essa atividade com mais facilidade, certo?